Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast Favorito. E olha só onde nós estamos. Nós estamos simplesmente na maior feira literária da América Latina. E hoje nós estamos muito internacionais, já já você vai descobrir o porquê. Nós estamos pegando aqui toda essa atmosfera e levando o nosso melhor conteúdo, extraindo o melhor dos nossos autores para te ajudar, para te inspirar, para poder melhorar a sua vida. Então você pegue já o seu papel e a sua caneta, esteja pronto para abstrair o maior conteúdo que você, a maior quantidade de conteúdo que você conseguir. Eu sou a Damaris, a sua host, e estarei entrevistando uma das autoras deste livro, que estará lançado aqui na Bienal, que é o Empreenda com Propósito. E olha só, o subtítulo é O Caminho para Criar Negócios Alinhados com a Sua Essência. Uau, olha que profundo, que maravilhoso. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa brasileira que mora em Londres, que é a Thaís Lima. Ela é advogada internacional, com registro no Brasil, em Portugal e no Reino Unido. Fundadora da Li Co Consulting e Thaís Lima Strategy Consulting, atuando aí na internacionalização de negócios, governanças, compliance e inovação jurídica. Ajuda pessoas e empresas a internacionalizarem as suas histórias com estratégia. Então, olha só, você que está já com a sua empresa e você precisa e quer expandir, internacionalizar, esse podcast é para você. Então, vamos conhecer e receber aqui com alegria Thaís Lima. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar presenciando a Bienal, né, de estar aqui no Rio de Janeiro. Eu falo que eu sou de São Paulo, mas estou muito feliz de estar aqui, a cidade me abraçou, então a Bienal me abraçou. Gente, é uma sensação incrível estar aqui, obrigada. Prazer. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história aqui e de vir diretamente de Londres só para lançar o seu livro. Como é isso? Eu falo que foi inspirador, motivador, eu acho que em relação a isso, quando eu recebi o convite de escrita e pensar estrategicamente o que eu quero falar para as pessoas, o que eu quero que as pessoas levem para a vida dela. E tá voltando para minha terra, para lançar esse meu livro, é sem explicação. Eu falo que é sem palavras, como é só gratidão. E como que foi para você quando você recebeu o convite? Você estava esperando? Você já tinha esse sonho? Já tinha escrito alguma coisa? Foi totalmente surpresa? Foi totalmente surpresa. Eu acho que pro futuro eu pensava, não, eu quero ser autora, eu quero escrever um livro, mas eu não sabia de fato o que eu gostaria que as pessoas ouvissem, que as pessoas lessem. Então, foi totalmente nada planejado, gente. Eu falo que simplesmente eu joguei para o universo e veio a oportunidade. Eu pensava muito, quero escrever algum livro de romance, eu gosto muito de novels, né? Então, vou falar de romance, quero escrever alguma coisa. Tenho alguns drafts em poemas também, mas eu falo que essa oportunidade abriu a minha cabeça em relação, quero escrever mais, quero estar mais próximo de pessoas e explicar e ajudar pessoas. Perfeito, porque você tem essa veia artística também, né? Você falou sobre poemas, romance. Gente, uma curiosidade aqui, tá? Ela ama ouvir rock and roll, colecionar vinis, toca violão e lê pra caramba. Muito bom. Thaís, conta pra nós o porquê que você escolheu esse título, né? Convicções e princípios no empreendedorismo. Quando eu comecei a pensar em empreendedorismo, né, engatinhar em questão de planejamento, eu falo que eu sou uma pessoa muito estratégica, eu preciso sempre planejar o próximo passo. Isso não é diferente quando você fala de empresas, né? Só que você tem que estar alinhado internamente às suas convicções, ao seu motivador, aos seus princípios. Uma coisa que os meus pais, e acho que todos os pais falam, você não é igual a todo mundo. Como você se destaca e cria a sua própria autonomia e cria a sua oportunidade sendo você, com as suas próprias características. Então, isso foi um balizador muito forte quando eu comecei a pensar em escrever meu livro. Muito bacana. E fala um pouquinho dessa sua jornada, como que você foi parar em Londres?
Você sempre atuou? Você chegou a fazer algum tipo de transição de carreira? Conta um pouquinho mais de você. Olha, graças a Deus, eu nunca fiz uma transição de carreira. Eu sou advogada. Eu trabalhei mais de 12 anos numa instituição financeira em São Paulo. Fui crescendo desde estagiária e cresci até a parte de gestão. Depois, meu pai já conversava muito comigo que eu tinha um gatilho para empreendedorismo. Filha, você tem um motivador ali para empreendedorismo. Eu acho legal você começar a estudar um pouquinho esse segmento. Aí eu, ok, vou lá, né? Então, 2019 para 2020, eu queria ir para o Canadá. Então, eu queria fazer mestrado no Canadá, estava tudo certo. Eu ir para o Canadá em abril de 2020. Olha, Já sei o que aconteceu. Sabe? Tava tudo certo para ir em 2020 para o Canadá. Quando eu saí da instituição que eu estava trabalhando, fechou tudo, lockdown. Os planos mudaram. Para onde eu vou? Graças a Deus eu tinha a oportunidade, porque eu tenho cidadania portuguesa. Então, eu tive a oportunidade de, em agosto de 2020, eu vou abrir a minha empresa e eu vou para Portugal. Então, vou ficar um tempo em Portugal, estudar e pensar estrategicamente como eu vou para o mercado europeu, tá? Então, eu sempre tive no meu coração que não era só Brasil, era mundo. Ah, perfeito. Só que eu vim de uma família muito humilde. E como eu ganho o mundo? Através do estudo. Então, através da minha qualificação, da curiosidade. Então, eu sempre indico muitas pessoas, sejam curiosas, né? E criem um plano para a sua vida. É você. Então, eu consegui ir para Portugal, fiquei 2 anos em Portugal, trabalhando remotamente. Então, eu fundei a Lee & Co, buscando essa parte de consultoria internacional, muito de acordo com cidadania também. Eu comecei a trabalhar com cidadania portuguesa, cidadania italiana. E qual foi o gatilho disso? Quando eu tirei a minha própria cidadania, infelizmente eu fui vítima de um golpe. Como assim? De um advogado que sumiu. Meu Deus. Eu contratei, sumiu. E aí eu percebi que advogados eram taxados como burocráticos, enrolões, sempre aparecem querendo cobrar mais alguma coisa e sempre muito caro. E eu falei, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Incrível. Então, eu quero poder ajudar, porque eu sofri na pele o que é estar do outro lado. Eu quero ser transparente, eu quero fazer uma comunicação clara. Então, eu comecei a ser muito mais transparente, a usar todo o know-how que eu tive empresarial da instituição que eu trabalhei, criando no meu próprio portfólio de negócio. E comecei a fazer parceria, networking. Eu tenho parceiros Estados Unidos, Canadá, eu tenho na França, eu tenho no Chipre. E eu indo atrás, sabe, desse networking, eu me colocando à disposição do mundo e à disposição das pessoas. Eu falo que isso gerou onde eu estou hoje, que aí depois de 2 anos e meio em Portugal, eu mudei para Londres e vivo lá. Eu estou aqui impressionada porque parece que hoje com a sua empresa, assim, na verdade tudo conspirou para que você fizesse isso. Talvez se você tivesse ido para... Já parou para pensar nisso? Se você tivesse ido fazer o seu mestrado no Canadá, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Sim. Eu penso assim, o universo e Deus, eu falo que eu sou muito grata, eu tenho essa conexão e essa fé. Ele sabe de todas as coisas no momento certo, na hora certa. Então, às vezes, é um momento que você fala, ai, nada está dando certo. Não é que não está dando certo. Tem alguma coisa que está ensinando você a criar casca, a criar força, para que você consiga dar um passo muito maior no futuro. E sabia que... Por que eu sei que em abril de 2020 foi essa trava? Porque eu também tinha um mestrado sanduíche que eu ia fazer na Itália. Eu ia justamente em abril, e quando foi em março de 2020 fechou tudo. Não consegui ir. Não tô acreditando. Tava para comprar as passagens, tava tudo
né, o processo tá feito. Mas eu também sou grato, porque eu também não estaria aqui se eu provavelmente não estaria aqui se eu não tivesse ido, porque eu encontrei empreendedorismo durante a pandemia. Então, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito, a gente não tem o que falar. Simplesmente é para ser. Eu falo que eu acredito muito em energia. Então, assim, quando você joga em oração e você faz também a sua parte, porque você tem que pensar, você tem que observar. O mundo está muito caótico, tem muita informação, muita coisa acontecendo o tempo todo. Como você separa isso para você não perder o foco? É muito fácil você perder o foco hoje em dia. Então, como você cria uma paz interior para respirar e alinhar o seu pensamento? E não, é para cá que eu vou e eu não vou deixar nada entrar nesse caminho. Não é muito fácil, né? Não é. Muito mindfulness. Muito mindfulness. Mas pelo jeito você passou por alguns processos. Porque quando a gente fala de advogado, é algo um pouco mais técnico, um pouco mais metódico, mas você traz um lugar de fala de alguém que passou por algumas dificuldades e teve alguns aprendizados aí de um autoconhecimento. Acertei ou não? Acertou. Muitíssimo. Quer contar pra gente um pouquinho, assim, dos seus aprendizados, como você era e como você... O que você aprendeu nessa jornada, principalmente depois que você decidiu empreender? Por quê? Sim. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo querem empreender, querem dar esse passo, mas colocam às vezes desculpas. Eu vim de uma família simples, eu não tenho recursos, a pandemia, fui roubada, tive um golpe, né? Como que elas podem encontrar esperança ou luz nas situações, né? Quais as habilidades que você teve que desenvolver e aprender? Conta um pouco dos seus aprendizados e ensinamentos. Eu falo que você tem que ser resiliente e conseguir adaptar. Eu falo ser muito que nem a água. A água consegue se adaptar ao tempo todo, da onde que ela vai passando. Então, e não ter um cotovelo, sabe? Eu falo que todos nós temos limitadores. É impossível não ter. Mas você tem que enfrentar os seus medos. Não deixa ele te barrar, né? Porque eu falo que eu só tô vivendo o meu sonho. Porque o meu sonho inicial, desde 2013, o meu sonho era morar na Inglaterra. Era morar em Londres. Eu já tinha essa certeza no coração. Então, não deixa o medo de ir para fora, o medo, às vezes, da distância da família, porque existe, né? Sim. É as decisões. Então, você tem as decisões que você tem que estar com elas o resto da vida, e tudo bem. Sim. Então, desde o início eu sempre fui advogada, mas a questão da advocacia, por exemplo, você tem que motivar. Nós não temos aula de empreendedorismo na universidade, tá? A gente não tem empreendedorismo, a gente não tem business, a gente não tem aula de accountants, até esqueci. Contabilidade. Não temos aula de contabilidade. Você tem que aprender. Você tem que aprender todas as áreas de um negócio. Então, para você não ficar vendido. Às vezes você fica vendido na mão das pessoas. Não, porque eu preciso... Tudo bem de uma consultoria mais estratégica, mas você consegue saber legal, então a área jurídica, você consegue saber um pouquinho da área financeira, você consegue saber um pouquinho do marketing. Eu mesmo, no meu capítulo, eu falo um pouquinho do marketing. Como que eu não sabia nada de marketing. Marketing digital, Google Ads, como chegar no público, né? Esses testes A e B. Eu fiz um curso básico para aprender o que é isso. Porque na hora que eu conversar com as pessoas, eu não vou estar vendida. Eu sei por trás o que está acontecendo. Ninguém vai me enganar. Como é importante isso, né? Isso faz toda a diferença na hora de executar. Faz. Porque às vezes o advogado, ele é muito teórico. Então, E aí, para vocês, advogados, é minha dica, gente. Não só levanta os problemas, levanta a solução também. Que dica. Porque às vezes, infelizmente, quando você presta uma consultoria jurídica para uma empresa, alguma situação,
Você fala dos pontos ruins, você levanta os pontos de risco, mas já dá solução para as pessoas. Isso é uma coisa que no início da minha carreira eu vi que faltava do modo jurídico, tanto que eu me especializei em tecnologia. Eu sou especialista em tecnologia da informação. Então eu entrei muito na área. Eu comecei a estudar cripto, blockchain em 2016. Então isso abriu a oportunidade para onde eu estou hoje. Então eu comecei a sair um pouco mais do técnico jurídico e entrei também para o mundo de negócios e consegui mesclar. Ou seja, desde lá de 2016, antes mesmo de começar o seu empreendimento, você já estava se preparando. Mas isso foi inconscientemente. Ou não? Inconsciente, totalmente inconsciente. Sem planejamento, eu digo assim, não, vou estudar agora porque em 2020 eu vou abrir uma empresa. Não foi assim, né? Não foi assim. Simplesmente foram sucessões de ações que me levaram a estar aqui, que me moldaram. E eu falei assim, Deus é perfeito. Inclusive as suas próprias ações. Então, tudo uniu, mas você estava preparada. Estava. Né? Passar por alguns conflitos, algumas situações, alguns aprendizados realmente nos molda para aquilo que realmente nós vamos viver. Isso. E hoje você acredita que você está vivendo aí o seu propósito? Eu acredito. Eu estou bem convicta que eu estou vivendo e ainda quero muito mais. Então, eu falo que existe o planejamento de você falar, empreender é difícil? É difícil. Eu falo que todo dia é uma corrida de Fórmula 1, é uma coisa diferente que acontece, você tem que se adaptar ao cenário, você tem que conversar com muitas pessoas. Nós não fazemos nada sozinho. Eu falo que é tudo um grande time. E você precisa liderar sempre pelo exemplo. Você motiva as pessoas pelo exemplo. Você não fala para a pessoa, você tem que fazer isso, isso e isso. Quando você faz natural, as pessoas querem se espelhar em você e querem chegar até onde você está. Porque isso não é inveja. Para mim, a inveja é quando você quer o lugar daquela pessoa. Mas quando aquela pessoa te motiva e você fala, eu quero chegar ali um dia, sim, sabe? E ter essa autoridade, isso não é. Isso é motivação. E com certeza a sua história inspira muito porque muitas pessoas querem morar fora do país, sim, né? Sim. Não tem essa coragem, não tem essa ousadia. E quando elas veem alguém que tem o mesmo background, o mesmo histórico, mas que chegou lá, a pergunta que vem na minha mente, e eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes é: se ela conseguiu, eu também consigo. Ou se ela conseguiu, por que eu não consigo? Isso mesmo, é isso mesmo. Porque no final das contas, é você, o quanto você se esforça, o quanto você estuda, abraçar as oportunidades. Então, eu fiz escola pública, eu estudei em escola pública, eu tive que trabalhar muito para conseguir fazer minha faculdade. No primeiro ano, por exemplo, isso eu sempre brinco e falo para as pessoas. Minha faculdade era 750, meu primeiro emprego eu ganhava 681. Eu não ficava com nada. E eu contava, ainda ficava devendo, né? Que isso? Eu não ficava com nada. Então, assim, minha mãe me ajudou muito, sabe? Com o passar do tempo também. Minha especialização eu fiz na USP, então chegava 1h da manhã em casa. Hoje, eu olho para trás, ou até eu falo com os estrangeiros, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, eles olham e falam assim, como assim? Isso não existe. Existe, gente, e muitos brasileiros fazem isso todos os dias, sabe? E eu falo assim, que eu tenho orgulho. Hoje, eu estou como Head de Compliance, além de tocar as minhas empresas, né? Então, hoje eu fico mais na administração. Eu estou como Head de Legal e Compliance numa startup americana. E o que me ajudou a chegar lá? Essas conexões, todo o meu histórico, essa minha curiosidade de como obter licenças bancárias, como entrar no meio da tecnologia, como meios de pagamento. Então, o tempo todo você tem que estar estudando, porque tem muita informação, tem muita coisa mudando o tempo todo. Você tem que ter essa capacidade de conseguir sempre estar ali um passo à frente, estrategicamente, nos estudos, para você conseguir
estar, como se fala, estar preparado no momento certo, na hora certa. Perfeito. E aqui você trouxe algumas, tanto umas dicas como também uns exercícios sobre o autoconhecimento que a gente conversou aqui um pouquinho. Não vou falar todos, porque eu não vou entregar o ouro, né? Eu quero que você adquira esse manual do empreendedorismo. Mas eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão nos ouvindo agora alguns exercícios que eles podem fazer para eles terem mais clareza de onde eles podem chegar, como que eles podem melhorar como pessoas. Queria que você começasse a liberar mais algumas chaves para quem está nos ouvindo. Eu acho que muito escrita, eu falo, esteja sempre com um papel e uma caneta próximo a você. Escrever, você fixa na sua memória. Então, você tem que ter autoconhecimento. Quais são os seus limitadores? O que te limita? O que te define? O que você aceita ou não em negociações com pessoas, com empresas, né? O que não é negociável. Eu acho que tudo isso está de acordo com os seus princípios. Então, escreva isso no papel. Olhe a sua jornada, então pega pelo menos 5 anos, então faz um estudo de 5 anos, 10 anos, de todo o seu caminho. Veja o quanto você evoluiu, o quanto de história, porque tem histórias doloridas, de perda, e o quanto isso te motivou, o quanto isso fez você chegar até onde você está hoje, e essa avaliação, essa autoconsciência vai fazer com que você chegue muito mais além. Muito bom. E eu quero ler aqui pro pessoal a sua frase de impacto. O mundo não avança por sorte, mas por coragem. Se você não paga o preço, alguém o paga. E a conta sempre chega com juros. Nossa, que paulada! Jesus amado, me conta, o que você acredita que a vida das pessoas vai mudar? Como que esse livro, as pessoas que adquiriram, por que elas deveriam adquirir o Empreenda com Propósito? Olha, ele é um guia, praticamente, né, de empreendedorismo, com dicas e insights. Eu falo nem só da área jurídica, da área estratégica, que muitas pessoas têm medo. Eu acho que no início que eu comecei a jornada, muitas pessoas falaram: Thaís, você é corajosa, você saiu de uma instituição, você saiu de um trabalho seguro para desbravar esse mundo do empreendedorismo, porque todo dia você tem que correr atrás de cliente, você tem que ter lead, é você fazendo o seu, Sim. Praticamente. Só que a flexibilidade, abrace para ver a flexibilidade que você vai ter no futuro, a oportunidade de ter mais tempo para sua família, a oportunidade de você ganhar mais, sabe? De você conseguir ser um nômade digital, por exemplo, de você sair do seu conforto usando essas guias. Então, basicamente, esse livro é um guia para você chegar ao final do seu empreendedorismo. Então, chegar lá, começar o seu negócio. E ele fala aqui, né, é o caminho. Então, é o guia, é o caminho, é o passo a passo. É o passo a passo. É como começar. Isso. Além de ser, obviamente, também uma porta de contato. Tem tantos autores preciosos nesse livro que tem o nosso contato. Então, se você quiser, se você tiver dúvida, você pode nos acessar. Você pode entrar. Nossa, eu gostei do seu capítulo. Algumas dicas relevantes. Eu gosto de conversar e de ajudar as pessoas. Então, eu sempre falo: vamos trocar uma ideia, né? Uhum. E eu quero saber também como que eu posso te ajudar. Você já pensou em trabalhar com mentorias, fazer algum tipo de curso? Já pensei. Tá com carinha Inclusive, de quem tá pra lançar. Eu acertei em cheio. Gente, a gente não combinou, juro pra vocês. Não sabia. Conta pra nós, a gente merece saber em primeira mão. Estou trabalhando numa mentoria, né, empresarial e jurídica internacional, para quem quer internacionalizar, para quem quer crescer na sua carreira. Então, a gente fala um pouquinho de aspectos psicológicos, né? Então, as motivações, os desafios, algumas aulinhas financeiras de marketing. Então, a gente está montando esse curso específico, porque completo. Foi alguns clientes meus
Porque eles acabam se tornando amigos comigo, né? Sim. Eles acabam se tornando muito amigos na caminhada. E eles falaram, Thaís, por que você não monta um curso, monta uma mentoria? Porque você tem esse dom. Como você fala com as pessoas, como que você lida, você pega na mão mesmo e guia. Então eu falei assim, ok, vou abraçar essa oportunidade. Então Então em breve terá mais novidade para vocês. Poxa, muito bacana. Mas conta pra nós, o que que te inspirou a trazer esse conteúdo? A, a aceitar, né, a proposta e o que que te inspirou a escrever o seu capítulo? Olha, minha família, eu acho que foi um dos grandes motivadores. Eu acho que deixar um legado, porque é sua marca no mundo. Então, eu penso, qual que vai ser a minha marca? Minha marca são minhas empresas, o quanto eu motivo as pessoas, sabe? O quanto eu tive impacto na vida de todos os meus clientes. Então, no final, porque é curto, esse é um período curto que a gente passa aqui na Terra. Sim. Então, você tem que fazer sempre o melhor e o mais. Então, a minha recomendação é, não deixa a vida passar despercebida. Sim. Pega e abre a porta, escancara a porta para você chegar até onde você quer e deixar o seu legado. O que que você acredita que é um grande diferencial seu? Por que que você consegue ter essa facilidade? Por que que você hoje tem os resultados que você está alcançando? Eu acho que muito empatia e antecipar risco, antecipar o apetite do negócio. Você tem Fala mais sobre isso. Você tem que observar o todo. Então, às vezes eu vejo que as pessoas, elas são focadas somente na atividade delas. Ou só são focadas, por exemplo, no dinheiro que elas vão receber em relação àquilo. Sabe? Não, muitas pessoas, como amigos mesmo. Você está empreendendo? Quanto que você tira por mês? O motivador está errado. Você tem que ter paixão pela jornada. Muito bom. Então, é empatia pelas pessoas, ouvir mais do que falar, porque você consegue observar o todo. Observar o mercado, observar os negócios, observar as pessoas. Eu falo, hoje nesse mundo é muita reunião em vídeo que nós temos. Sim. Eu gosto de abrir a câmera. Eu falo assim, eu quero ver o rostinho de todo mundo que está aqui comigo. Com certeza. Para percepção, você começa a ler as pessoas, o posicionamento, o comportamento delas. Tem muitas coisas que são ditas sem ser faladas. Comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal. Tem muitas Isso. coisas que são ditas que não não- necessariamente são faladas. São faladas. Então, é uma coisa que observe o mundo, as pessoas tentam tirar a atenção. Quem tem atenção hoje e sabe usar, obviamente, isso ao seu favor, tem uma vantagem competitiva aí no mercado. Muito bom. Como que as pessoas chegam até você? Você tem os seus serviços da sua empresa, então advocacia, agora está abrindo a sua mentoria para empresários, né? E elas podem também adquirir o livro. Isso. Você está presente onde? Hoje eu estou presente no LinkedIn, então vocês podem me procurar lá como a ADV Thaís Lima. Estou presente também no Instagram, então doutora Thaís Lima. E também eu tenho a minha página, que é thaislimalegal.com.uk, de UK. Você sentiu muita diferença? Você já tinha esse know-how internacional antes de ir? Ou você aprendeu quando você chegou lá? Olha, eu aprendi quando eu cheguei lá, mas uma coisa que minha mãe fala, ela brinca muito, que desde pequena eu falava que eu queria ir para fora, que eu queria ser internacional. Desde pequena? Desde pequena. Ninguém nunca na minha família tinha morado fora ou tinha viajado para outro país. Eu fui a primeira. Eu tô lembrando de mim. Sério? No meu caso, a minha mãe falou pra mim quando eu era novinha. Eu tinha inglês na escola, na terceira série. Não era anos, não. Era série mesmo, né? E aí comecei a gostar desse negócio de inglês. Mas assim, era muito inconsciente. Mas minha mãe falou, você vai um dia pros Estados Unidos. E eu peguei aquilo pra mim. Mas nem sabia o que era os Estados Unidos. E de fato, morei quase 2 anos fora. Só que eu tenho esse desejo também no meu coração de idealizar, de pegar
o mundo, né? E a Chave Mestra, de fato, ela é internacional. Nós temos uma unidade em Lisboa. E essa mensagem que nós levamos é muito impactante e precisa se estender. Inclusive, quem sabe nós possamos fazer um projeto ali em Londres. O que você acha? Nossa, por favor, venha lá. Eu tenho meu office, a gente consegue fazer muita coisa legal. Porque você não pensa em voltar pro Brasil, né? Não, não penso. Eu falo que vira passeio, ok. Mas meu marido, minha família tá em Londres, eu não me vejo mais fora de lá. Olha, parabéns por essa trajetória tão bacana. Obrigada. Você teve uma dor muito grande e você, ao invés de tornar aquilo num grande problema, começar a xingar todos os advogados, você decidiu tornar uma solução. Eu vou conseguir fazer melhor. Qual que é o resultado que alguns dos seus clientes têm tido hoje? Qual que é o feedback que eles te dão? Olha, eu vendo a empresa deles, né, crescer de forma sustentável, eu acho que é o mais importante. Porque o meu papel se você quer ir para fora do Brasil, não é simplesmente abrir uma empresa. Você tem que ter um planejamento tributário, você tem que ter um planejamento para você se consolidar no mercado. É um mercado diferente do Brasil. Tem que fazer um estudo de mercado antes de entrar. Uhum. Então, quando eu vejo que passou 1 ano, 2 anos, e eles estão expandindo e eles estão crescendo cada vez mais, ou buscando outros países, porque hoje a gente trabalha com Dubai também, então a abertura de empresa em Dubai, a abertura de empresa nos Estados Unidos, a abertura de empresa em Portugal, no Reino Unido também. Então, quando eu vejo que eles chegaram no ápice deles e eu estou com eles o tempo todo, eu falo que no final isso daqui é o que eu consigo dormir tranquila, sabe? Sentimento de missão cumprida. De missão cumprida. De missão cumprida. De falar assim, eu consegui trazer o negócio deles, eu consegui trazer a família deles, sabe? De uma forma segura e sustentável. Isso não tem preço. Eu queria que você deixasse, querendo ou não, parece que não, mas nós já estamos finalizando, já estamos chegando no final. Passou tão rápido, né? Passou muito rápido. Mas quando a gente fala daquilo que a gente ama, realmente a hora voa. Você entregou várias dicas, né? Várias viradas de chave, mas eu queria que se as pessoas não conseguirem captar tudo, mas captaram pelo menos uma coisa, qual que seria essa mensagem final? Qual que é a chave que você pode liberar para os nossos ouvintes? Olha, eu fiquei pensando muito sobre uma dica, uma frase. Não deixa o medo impactar os seus sonhos. Porque eu falo que você tem que ter coragem, você tem que enfrentar. Simplesmente uma palavra em inglês que eu gosto muito é tackle. Então, enfrentar, né? Tackle your fears, então os seus medos. Porque eu mesma, às vezes quando eu vou palestrar, eu vou para reuniões sérias com clientes estrangeiros, minha mão fica gelada. É isso, gente? Sim, eu tenho medo. Minha mão fica gelada, meu pé fica gelado. Mas eu não demonstro que eu estou. E simplesmente eu vou e faço. Não é porque você não vai ter... Nós não somos fluentes 100% em inglês. Nosso inglês, nós somos brasileiros, nós somos nativos. Ah, não, eu só vou falar com essa pessoa quando o meu inglês estiver perfeito. Nunca seu inglês vai estar perfeito. Não espere estar 100% perfeito para você fazer as coisas. Sensacional, porque é isso que para muitas pessoas. Isso que para. Então eu espero que você que esteja ouvindo, que tenha essa vontade, mas que estava paralisado, esperando estar pronto, que você dê o próximo passo. E aproveite e fale, se você tomou essa decisão, coloque aí nos comentários. Não, eu vou avançar, eu vou fazer mesmo com medo, eu vou tomar coragem, vou executar, porque é o que a Thaís falou. O nosso tempo aqui é curto, tem que aproveitar ao máximo. Tem que aproveitar ao máximo, isso mesmo. Sensacional. Thaís, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo livro, pela jornada incrível. Por essa alegria e simpatia também, que é muito bacana. Eu acho que não tem tempo ruim com você. Não. Pode estar caindo o mundo. Gente, tem que estar leve. Perfeito. E
quero ver depois, nós vamos fazer um podcast após o lançamento do livro, quero ver a repercussão, quero que você divulgando ele lá em Londres, porque esse livro já é internacional. Já é. Muita gente quer comprar ele lá fora. Pronto, então vamos fazer acontecer. E conte conosco para não apenas para divulgação, como também para o seu próprio livro solo, né? Ah, sim. Que eu acho que vai sair um livro solo aí também. Vamos sair. Fiquei empolgada. Gratidão, viu? Obrigada, muito obrigada. Foi ótimo estar por aqui, gente. Perfeito. Gratidão a você que esteve conosco até agora. Não deixe de seguir a Thaís nas redes sociais. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.